Terça-feira, lição 12, Homens Exemplares, baseado em Atos capítulo 6, versículos de número 1 a 5, que diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Então, domingo próximo nós estaremos falando acerca do ministério do diácono. E para este importante cargo, esta importante função na casa de Deus, também é necessário que os diáconos sejam homens exemplares. Já falamos que o pastor deve ser um exemplo exemplar. Falamos que o presbítero também deve ser um exemplo exemplar, ou seja, um bom exemplo. E agora também cabe ao diácono ser um bom exemplo, ser uma pessoa exemplar, para que assim possa desenvolver bem o seu ministério e glorificar a Deus na sua vocação. Do contrário, ele vai estar envergonhando o nome do Senhor, vai estar envergonhando a sua instituição, dando mau testemunho, tanto aos de dentro, como também aos de fora. Então convém, meus irmãos, que os diáconos sejam homens de boa reputação. E nós temos aqui no Atos capítulo 6, a instituição dos diáconos. Então, havia crescido o número daqueles que haviam crido em Jesus Cristo, batizaram-se nas águas, estavam firmes na doutrina dos apóstolos, servindo ao Senhor. Havia também uma liberalidade por parte dos irmãos que repartiam de forma voluntária as suas posses, as suas riquezas, suas fazendas, para que todos pudessem desfrutar de um bem comum sem haver entre eles necessitado. Todavia, nós temos uma informação aqui que no ministério cotidiano, possivelmente aqui era na distribuição desses recursos, dessas provisões diárias, as viúvas gregas não estavam recebendo a devida atenção. Parecia que as hebreias, os israelitas, estavam recebendo mais mantimento ou mais atenção por parte ali dos irmãos. Mediante a isto, eles clamam, eles reclamam, e os 12 convocam a multidão e disseram: olha, isso é um importante negócio, mas, todavia, não é bom que nós deixemos a palavra e venhamos a servir às mesas, porque nós temos uma vocação dada pelo próprio Cristo de irmos, de pregarmos, de anunciarmos, de evangelizarmos. Então, o tempo que nós vamos estar focado nisso, nós vamos estar perdendo tempo nesse requisito básico que Jesus nos orientou, que é para nós pregarmos a palavra. E nós é necessário, para pregarmos a palavra, termos também tempo de oração, uma vida de oração. Mediante a isso, eles propõem que eles deveriam escolher 7 homens, 7 varões. E diz primeiro, boa reputação, homens exemplares, homens honestos, homens verdadeiros. Por quê? Eles teriam acesso aos recursos da comunidade e poderiam estar distribuindo. Se eles não fossem homens de boa reputação, se eles fossem homens avarentos, homens egoístas,
se eles fossem homens gananciosos, eles poderiam subornar, poderiam receber suborno, poderiam ter favoritismo. Todavia, homens de boa reputação nos fala de homens honestos, homens de caráter, homens de pudor, homens que amam a verdade e a justiça. Diz mais que eles deveriam ser também cheios do Espírito Santo. E esta expressão cheios do Espírito Santo, para quem lê tanto o Evangelho de Lucas como o livro do Atos dos Apóstolos, é uma referência clara ao batismo com o Espírito Santo. Isso é óbvio. Quando você lê a expressão cheio do Espírito Santo dentro dos escritos lucanos, é uma expressão que indica o preenchimento, o enchimento, o revestimento de poder, o batismo com o Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas estranhas. Portanto, que para os presbíteros e os diáconos lá, segundo a recomendação de Paulo a Timóteo e a Tito, não fala de que é necessário ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque já era uma premissa básica, já era algo que já estava ali na mente daqueles homens, dos servos de Deus naquele período, que para ser um diácono era necessário ser homens cheios do Espírito Santo. Diz também homens de sabedoria, para que pudessem administrar os recursos, homens que tivessem a graça de Deus de repartir segundo a necessidade de cada um. E ali então, eles escolheram esses 7 homens que falamos aqui no versículo de número 5. Então isso é importante para a obra do ministério, tanto diácono, presbíteros, evangelistas, pastores. A obra de Deus carece de homens honestos, de homens verdadeiros, de homens de boa reputação, tanto dentro da igreja, como na sua casa e como lá fora na sociedade. Que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.